Eu cheguei à conclusão de que provavelmente a minha vida inteira foi uma mentira. Eu passei os 12 últimos meses em uma completa crise existencial, tipo, pesada mesmo, assim. Não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo produzir, não tô conseguindo fazer nada. Às vezes eu só consigo existir e às vezes eu só consigo fugir da realidade. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, porque já é dia 8 de junho e eu preciso que esse ano ainda seja um ano de recomeços. Eu preciso que esse ano dite como é que vai ser o resto da minha vida, porque eu tô cansada de patinar sem sair no lugar. E eu acho que eu finalmente descobri. Eu descobri que o problema não sou eu, como eu achava que era e como eu acabava tendo muito mais dificuldade de retomar, né, a minha produção, a minha produtividade, retomar minha vida no geral, porque eu achava que eu era o problema e hoje eu sei que eu não sou o problema, mas isso não significa que as coisas ficaram mais fáceis por causa disso. Vou ter que dar um contexto, não vou conseguir ser sucinta porque eu não sou dessas, vocês sabem, quando eu começo a falar eu não calo mais a boca. Então, senta que lá vem história e tome um chá de revelação de neurodivergência. Eu acho que muita gente vai assistir esse vídeo e vai pensar, ah, faz sentido. E outras pessoas que talvez não saibam vão descobrir agora. Mas eu ainda não fui atrás de um diagnóstico oficial, de uma avaliação profissional, por questões financeiras mesmo. Mas eu tô estudando muito por conta própria e eu tenho pessoas laudadas do meu lado também me ajudando a perceber alguns padrões de comportamento e também entender esse outro lado, assim, de quem já teve o laudo, de quem tem algum respaldozinho pra dizer o que que pode ser e o que que não pode ser em relação ao que eu tô sentindo. Não sei nem por onde começar, mas eu vou começar pelo fato de que eu tô no meio de um burnout. Eu já tenho um histórico de burnout, inclusive eu acho que já tem até vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, bem antigo já. Mas naquela época realmente foi mais relacionado à profissão, né? Eu tava com muitos projetos simultaneamente e não tava dando conta e eu quebrei, tanto que foi nessa época que eu desisti completamente do Escrevível, né? Que era o meu projeto voltado para escritores iniciantes. E eu falei, não, ele tá me consumindo muito, não quero mais isso pra minha vida, eu quero ser escritora. E aí eu parei com o Escrevível, só que daí já era tarde demais, eu tava completamente quebrada e eu levei mais ou menos um ano inteiro pra conseguir me recuperar minimamente. E mesmo assim, essa recuperação eu sinto que nunca foi a mesma coisa. Eu fiquei muito deprimida depois do burnout, eu tive uma crise assim muito não tanto existencial, mas em relação à minha profissão mesmo, assim, eu fiquei muito confusa, eu fiquei com aquele sentimento, assim, de talvez isso não seja pra mim, porque as coisas não dão certo pra mim, por que que eu não consigo fazer dar certo, por que que tá todo mundo conseguindo e eu não consigo, enfim, foi um período, assim, bem complicado. E esse ano eu tava, tipo, me cobrando muito, porque faz agora um ano e meio, aliás, deve fazer uns 2 anos já, na verdade, que eu não consigo publicar nada na Amazon, que é a minha principal plataforma, né? É de onde vem a maioria das minhas leitoras e principalmente toda a minha renda. No começo de 2025, eu até publiquei um livro na plataforma Buenovela e em outubro de 2025 também eu consegui sair numa antologia de uma editora pequena, a editora Madame Houdini. Foi um conto muito gostoso de escrever, foi uma experiência muito legal. O que atrapalhou não foi tanto só o lançamento em si, mas foi essa questão, assim, de marketing, de trabalhar, porque, porra, eu não aguento mais divulgar os mesmos livros, entendeu? Isso tá me pegando, eu não aguento mais, eu realmente não aguento mais, eu queria escrever uma coisa nova. E eu tenho várias histórias começadas e eu não consegui terminar nenhuma, e toda vez eu fico sonhando em como seria colocá-las no mundo e sonhando com a reação das leitoras, mas eu não tô conseguindo dar continuidade nisso. E eu não consegui entender, e esse ano foi uma coisa assim que ficou muito, muito, muito pesado pra mim aceitar essa situação em que eu me encontro, porque eu finalmente tinha mais tempo pra trabalhar. Todo mundo que me conhece, a gente sempre teorizou muito assim, né, de que quando eu tivesse tempo, quando eu finalmente tivesse tempo, eu ia voar, eu ia decolar, eu finalmente ia chegar onde eu tinha projetado chegar, porque eu já tinha ido muito longe com muito pouco. Muito pouco. Eu não tinha tempo pra nada. Eu sempre conto
que eu comecei a escrever, quando eu comecei a escrever mesmo, que eu falei, cara, eu vou escrever um livro inteiro, porque eu escrevo desde os meus 15 anos, mas eu nunca tinha concluído nada. E aí a primeira vez que eu falei, eu vou escrever um negócio até o final, era pandemia. E eu consegui, eu escrevi um livro inteiro. E o primeiro livro que eu escrevi mesmo, ninguém nem mal sabe que existe, mas ele tá lá. E aí, quando eu consegui esse livro, eu falei, ok, se eu consigo esse livro, eu consigo outro. E aí veio I Bite Back, que é o meu carro-chefe de vendas, já faz uns 5, 6 anos aí. E eu escrevi nessa cama. Nessa cama aqui, o meu filho dormia bem aqui. Ele era pequenininho, não tinha nem 1 ano ainda, eu acho. Ele dormia, eu amamentava, ele dormia aqui e eu vinha pros pés da cama, porque se eu saísse do quarto, ele sentia a minha falta e acordava. Então eu tinha que ficar por perto. E aí eu ficava nos pés da cama, pra não, a luz do notebook não atrapalhar ele. E eu ficava virada aqui, não tinha encosto, não tinha nada. Do jeito que eu tô aqui, assim, ó. Eu ficava sentada com o notebook no colo, assim, ó. E digitando. E aí eu escrevi o meu primeiro livro em 14 dias. Escrevi e concluí ele, assim. Foi um fenômeno. Nessas condições, escrevendo só de noite, depois que ele dormia. Pra não dizer, a Bite Back foi um livro que me consumiu tanto que toda brechinha que eu tinha eu escrevia. Eu tava, tipo, cozinhando e escrevendo. Não é exagero, era literalmente assim, tipo, fritava uma cebola aqui, escrevia uma frase aqui, botava o arroz ali, daí enquanto o arroz cozinhava eu digitava mais um parágrafo e todo o espaço que eu tinha, eu escrevia. E foi assim que eu consegui escrever ele em 14 dias. Então, na minha cabeça, o que eu pensei? Quanto mais tempo eu tiver, mais eu vou escrever, mais eu vou produzir, mais livros eu vou lançar. Só que o que aconteceu foi o contrário. Quanto mais tempo eu fui ganhando, menos eu comecei a produzir. Menos eu fiz. E até hoje, até esse ano pelo menos, eu não estava entendendo. Por quê? Porque eu tinha ideias, eu tinha vontade, eu queria estar fazendo coisas, mas eu não estava fazendo nada. E isso começou a me deixar assim muito deprimida, muito ansiosa, porque é a minha renda, é a minha profissão, é a minha carreira e eu me sinto muito inútil, sabe? Eu me sinto muito inútil. Eu tenho o privilégio, graças a Deus eu tenho o privilégio de não afetar a minha família. Porque não sou eu que sustento a casa, é o meu marido e ele continua sustentando a gente. Graças a Deus, ele tem o trabalho dele e ele não tem o mesmo problema que eu. Mas eu acho também que o fato de ser autônoma interfere muito nisso e prejudica ainda mais as minhas condições, porque não tem a pressão externa. E aí a gente vai entrar no primeiro diagnóstico, que é o TDAH, combinado com altas habilidades. Porque daí tem muito essa coisa, assim, que as altas habilidades, todo mundo acha que é um negócio super legal, né? Tipo, ele é super dotado, ele é um gênio, nossa, ele faz as coisas. Só que tem uma cobrança gigantesca em cima da gente, assim, que a gente mesmo coloca, né? É claro, todo artista se cobra, todo artista é perfeccionista, mas é que a pessoa com altas habilidades é desproporcional. E aí eu quero entrar nos prejuízos. Eu não vou nem ficar falando das partes boas, né, assim, boas entre muitas aspas, em relação à neurodivergência, porque eu acho que o que faz mesmo a pessoa ser neurodivergente é o prejuízo, é a dificuldade que ela tem de ser do jeito que ela é. E pra mim, a minha maior dificuldade com as altas habilidades é o peso e a pressão que eu coloco em cima de mim mesma pra entregar coisas muito, né, com qualidades assim muito superiores. E isso acaba me colocando num mercado que é bastante competitivo, não deveria, mas é bastante competitivo. E faz eu sofrer por ver que tem coisa pior fazendo muito dinheiro, muito sucesso. E a frustração sai completamente de proporção. Eu me frustro muito porque daí eu sei que eu tô entregando um trabalho bom, eu sei que eu tô entregando uma escrita de qualidade, histórias com profundidade, personagens com camadas, eu tenho todo um processo de planejamento que faz a história não ter a profundidade de um Pires. E eu me frustro demais porque as minhas histórias não ganham o hype que merecem, não chegam no ranking da Amazon do jeito que as outras chegam.
E essa frustração me desestabiliza de um jeito que é muito, que eu ainda não aprendi a lidar. Eu acho que esse lado da neurodivergência eu só vou realmente conseguir trabalhar melhor com muita terapia e talvez um pouco de remédio. Mas, dando seguimento. A questão do TDAH é uma coisa que tá me afetando muito, porque hoje, agora, neste momento, eu entendi que eu estou, assim, no ápice da minha disfunção executiva. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu não consigo me mexer, eu não consigo dar o primeiro passo, eu não consigo fazer. E às vezes eu até planejo. Eu planejo tudo e eu boto lá no meu planner, no tablet, e eu boto todas as tarefas que eu quero cumprir. Às vezes eu boto na ordem que eu quero cumprir, justamente para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. E ainda assim eu não faço e eu não sei o porquê. E eu passei toda a minha vida achando que eu era preguiçosa, que eu era indisciplinada, que eu só não tinha força de vontade suficiente, que eu era deprimida demais pra fazer as coisas, que eu era ansiosa demais pra fazer as coisas. E até que finalmente esse ano eu entendi que o problema não sou eu. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou indisciplinada. Não é uma coisa assim que eu sou porque eu quero ou que eu sou porque, ai, não quero fazer isso. Não, eu quero fazer as coisas. Eu tenho disfunção executiva, eu não consigo fazer as coisas. Eu não consigo fazer as coisas. E pelo menos saber isso, saber que não é. Porque assim, não é só eu me achava, todo mundo me achava. Eu passei a minha vida inteira com a minha família me chamando de preguiçosa, de porca, de relaxada, porque eu consigo viver na bagunça. Eu consigo viver na bagunça porque eu me acostumei, porque tem coisas que pararam de me incomodar, porque o meu cérebro tá ocupado com outras zilhões de outras coisas. E às vezes, sim, eu vejo que tem um negócio caído no chão e eu penso, sim, tem que pegar. E eu não pego. E a minha vida segue, porque aquilo ali não tá me incomodando, tem outras coisas me incomodando muito mais. E tá, e é isso, entendeu? Eu não faço. Eu não faço as coisas. Eu não consigo ter o hábito. Eu não consigo ter padrões de comportamento. E aí eu descobri por que eu consegui escrever tanto. Porque daí eu fiquei, gente, como é que eu escrevia tanto e agora eu não escrevo nada? Hiperfoco. Eu tenho hiperfoco em escrita e eu tenho hiperfoco em música. São duas coisas que eu já consegui perceber, assim, o padrão muito nítido. Muito nítido mesmo. Hiperfoco em música e hiperfoco em escrita. O meu hiperfoco na escrita não tá ativo, sabe por quê? Porque eu tô com muito tempo livre. Eu perdi a urgência. Eu conseguia escrever pra caralho porque eu só tinha aquele pedacinho de tempo pra escrever. Então eu deixava de dormir, eu literalmente deixava, acabei de contar a história, botava meu filho pra dormir aqui e ficava nos pés da cama, digitando incansavelmente. Eu não dormia pra poder escrever. Eu não fazia parei de assistir série, parei de assistir filme, parei de jogar videogame, eu parei de fazer tudo pra escrever. Eu sacrifiquei uma caralhada de coisas pra escrever. Me diga que isso não é prejuízo. Porque depois, quando eu parei de escrever, eu não tinha nada. Eu não sabia viver. Eu olhei pra minha vida e eu falei, meu Deus, a minha vida é vazia, não faço porra nenhuma. Eu só escrevia, eu vivia só pra escrever. Eu passei anos. Gente, eu passei anos hiperfocada nisso. Daí entra o autismo. O meu interesse. O meu interesse de longa data é a escrita. E aí eu tive picos de hiperfoco do TDAH, de negligenciar as minhas necessidades básicas pra focar nesse interesse. Vocês estão vendo como as coisas vão se conectando? E aí a frustração da porra das altas habilidades que sai completamente de proporção e me joga lá na puta que pariu e eu começo a pensar, talvez isso não seja pra mim. Talvez eu seja uma inútil. Porque eu sou tão. Talvez eu nem seja tão boa assim. Porque eu estudei pra um caralho. Eu escrevi pra caralho. Eu olho e eu penso assim: tá bom pra caralho. Eu sou melhor que muita gente. Mas aí eu chego lá no mercado e o mercado não me valida? Nada dessas eu sou uma bosta mesmo. Mas eu sei que eu não sou uma bosta. Eu sei que eu não sou uma bosta. No fundo, eu sei, eu sei. E eu vejo o padrão, eu entendo o padrão, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Mas eu tenho um senso, assim, de moral, um senso moral que eu não consigo quebrar. Eu tenho um jeito que as coisas são na minha cabeça e é muito difícil pra mim quebrar esse jeito do jeito que eles são. Não dá, eu não consigo. Eu tenho uma ideia de como que os meus livros têm que ser. Não tô nem falando livros no geral, os meus livros. Como eu quero ser reconhecida e eu não consigo quebrar isso.
Eu tentei, gente, eu criei um pseudônimo para tentar escrever livros inferiores, entre muitas aspas, mas assim, com histórias mais superficiais, com enredos bem vazios e uma coisa bem clichê para só vender. Aqueles livros que você vê assim que os trechos que são divulgados e viralizam são os trechos mais clichês possíveis que você provavelmente encontra a mesma coisa em 70 livros diferentes. Eu criei um pseudônimo para isso. Eu publiquei um livro com esse pseudônimo e nunca mais. E nem foi um livro tão superficial assim. Porque eu não consigo. Eu não consigo. E eu não entendia. Eu não entendia por que eu não conseguia. E agora eu tô entendendo. Eu realmente tenho uma rigidez. Eu realmente tenho, assim, milhares de questões que estão fora do meu controle. O meu cérebro é diferente. E agora eu tô tendo que me descobrir, porque por muito tempo eu fiquei nesse bloqueio, né, muito forte, de tipo, eu tô em burnout, tô em burnout. E daí eu ficava pensando, tá, eu quero voltar a ser quem eu era antes do burnout, eu quero voltar a ser quem eu era 3 anos atrás, 4 anos atrás. E aí o que que aconteceu? Veio esse chá de revelação de neurodivergência e eu descobri que mesmo essa pessoa de 3, 4 anos atrás, não sou quem eu sou, de verdade. Porque aquela coral lá de 2021, da pandemia, que começou a escrever, aquela coral tava mascarando. Ela ainda era muito boa em mascarar. Ela começou a falhar ali. Ela começou a quebrar ali, porque até, né, pandemia também, 2 filhos, assim, muita coisa pra sobrecarregar alguém. Mas ela ainda era muito boa. E eu quero voltar pra um lugar em que eu era de mentira. Em que eu tava mascarando, eu não tava sendo eu. E agora eu vou ter que descobrir como é ser eu. Entendeu? Porque por mais que eu não tenha o laudo oficial, quanto mais eu olho pra isso, quanto mais eu me entendo, me aceito, sabe, me trato como neurodivergente, mais fácil a minha vida tá ficando, menos sofrimento, sofrimento psicológico, assim, né? Que nem eu falei antes, eu acreditava que eu era preguiçosa, que eu era relaxada, que eu era isso, que eu era uma inútil, e agora eu entendo que as coisas não são culpa minha. Quando eu quero fazer uma coisa e não consigo, não é porque eu não tenho disciplina, não é porque eu tenho preguiça, é porque eu não consigo, é porque o meu cérebro não funciona do jeito que os outros cérebros funcionam. E se eu não estiver em hiperfoco com aquilo ali, ou se eu não estiver num episódio de mania, eu não vou conseguir fazer. Porque nesse momento da minha vida eu tô tão exausta que eu não tenho a menor condição de ser funcional. Gente, tá muito difícil ser funcional. Eu não consigo focar, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais escrever. O meu cérebro tá liso igual um peito de frango. Eu não consigo, eu não consigo. Eu olho assim para as coisas e não vem. Ao mesmo tempo que vem tudo, porque tudo é uma coisa acontecendo aqui na minha cabeça. É muito ruído, é muito barulho, é muito pensamento acelerado, é muito tudo. E ao mesmo tempo nada. E eu tô assim faz meses. Então, eu preciso de um caminho. E é isso que eu tô falando. Quanto mais eu me trato como neurodivergente, apesar de não estar medicada ainda, mais coisas eu estou conseguindo voltar a fazer. Eu voltei a desenhar, eu voltei a gravar vídeos agora, eu tô com muita vontade de gravar vídeos de novo. E eu tô tentando caminhar pra voltar a escrever. Que eu preciso voltar a escrever, porque a escrita é a minha profissão. E é isso, gente. Eu queria muito contar pra vocês, porque eu quero muito fazer as coisas. E eu sempre venho aqui e falo pra vocês as coisas que eu quero fazer. E eu depois sumo e não faço nada. E eu queria que vocês entendessem que não é porque eu não tenho comprometimento ou porque eu fico mudando de ideia muito rápido. Eu continuo tendo as mesmas vontades, os mesmos planos. Eu só não tenho a mesma química que as outras pessoas têm. Que as pessoas que vão lá e fazem acontecer. Eu acho que muitas dessas pessoas não são neurodivergentes. E é por isso que elas conseguem. Porque elas vão lá e fazem, porque não existe essa disfunção executiva nelas, não existe essa rigidez de você não conseguir, você simplesmente não conseguir. Às vezes eu não consigo, eu quero muito, mas eu não consigo. Mas eu espero que, apesar disso, eu encontre um caminho para ser funcional esse ano, porque nesse momento eu sinto que eu tô sentada olhando para uma parede que eu não faço a menor ideia. Na verdade, não é nem uma parede, é a muralha da China, tá ligado? Tipo, eu
não sei como contornar, não sei como escalar, não sei por onde passar, não sei como atravessar. É um obstáculo muito, muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo eu cansei de ficar parada esperando alguma coisa acontecer. E quanto mais, isso é bom porque quanto mais eu entendo o que está acontecendo, mais eu consigo entender também as coisas que eu tenho capacidade de fazer agora. Então eu tô sendo mais realista com as minhas metas, eu sei que eu não vou conseguir coisas grandiosas, eu sei que, a não ser que eu entre em hiperfoco de novo, eu vou produzir pouco, e isso também, né, assim, é uma expectativa que tá tendo que ser quebrada, porque eu gosto muito de fazer as coisas, mas eu também sei que eu preciso de recompensas para continuar fazendo elas. E quando a gente trabalha com internet é muito difícil, porque a gente depende do algoritmo, a gente depende, né, de um retorno que a gente consegue perceber quando é imediato e quando não é, né? Quando uma coisa flopa, a gente já desanima, e daí eu já perco o interesse de novo. Então é muito difícil para mim manter o interesse se eu não tenho essa recompensa. Então vamos torcer para que eu consiga insistir por tempo suficiente, né, para ter esse retorno que eu preciso ter, para que isso me motive a continuar em movimento, para que eu possa me recuperar e não só financeiramente, mas também me reencontrar como pessoa, porque gente, eu tô muito perdida, eu tô me sentindo muito perdida. Eu acho que eu nunca me senti tão perdida e tão vazia em toda a minha vida. E é bizarro porque a minha vida tá boa, eu tenho pessoas incríveis ao meu redor, me acolhendo, me acompanhando, e mesmo assim eu chego a ter crises pesadíssimas de depressão, de ansiedade. Eu voltei a ter muito ataque de pânico. Nossa, gente, esse ano eu tive muito ataque de pânico. Eu cheguei a ter 2 ataques de pânico no mesmo dia, porque eu tô muito sensível, então, assim, tem coisas que quando me engatilham, é quase que um caminho sem retorno, assim, sabe? Tô, tipo, nossa, me sufocando, assim, com... de crises. Crises, as crises vêm, assim, porque eu realmente eu parei de fazer tudo, tudo, e eu não me senti confortável com isso, assim, foi uma coisa muito desesperadora. E aí eu quero até aproveitar pra falar pra vocês um pouquinho sobre como que o meu conteúdo vai mudar a partir daqui, porque por mais que eu queira voltar a escrever e continuar falando de livros e tudo mais, uma das coisas que mais me pegou, assim, quando eu parei de escrever, que eu não tava mais conseguindo, né, quando eu eu parei. E aí eu olhei pra minha vida e eu falei, caralho, eu tinha sacrificado tudo pra escrever. E agora que eu não tô conseguindo escrever, eu não tenho mais vida. Isso foi uma coisa que me pegou, assim, profundamente. E junto a isso vem as telas, né? A internet, as redes sociais. Eu fiquei consumida nesse universo e é muito bizarro, porque às vezes eu uso como desculpa pra, vou assistir aqui pra saber as trends, pra saber como divulgar meus livros, pra saber o que que eu posso fazer, pra saber que conteúdo eu posso criar. Só que eu fico consumindo, 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 não produzo nada e ainda por cima as coisas não ficam retidas no meu cérebro. Tudo que eu assisto, eu passo horas e horas scrollando e eu não lembro nada depois do que eu vi. E eu acho que isso também tem prejudicado demais a minha questão de foco, né? Então, assim, tipo, eu já tenho uma dificuldade, já tô com um problema, e aí isso tá agravando. Então, eu quero tentar trazer conteúdos, por mais que seja conteúdos online, eu quero trazer mais conteúdos que puxam essa coisa pro offline, e principalmente como administrar a minha vida distribuindo a atenção. Não só focar na carreira, que nem eu tava, né? Que, tipo, pra mim tudo era escrita. Eu tava sacrificando tudo para escrever, para fazer a escrita dar certo, para ser uma escritora de sucesso, para ter uma carreira. E não adiantou, não me levou a lugar nenhum. Eu não sou a escritora que eu queria ser e eu acabei perdendo muita coisa no processo. Então eu acho que eu tenho que aprender a distribuir a minha energia nos meus dias, olhar pra mim, olhar para os meus hobbies, olhar para o meu trabalho, olhar pra minha família, né, o mais proporcionalmente possível. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo pra cá, até porque eu sempre acho que talvez criar conteúdo é um jeito de me manter focada. Porque se eu quero gravar sobre isso, então eu preciso fazer isso, nem que seja de maneira performática, para poder registrar, para poder postar. Então, querendo ou não, é uma coisa que me força a ter uma rotina. E eu acho que talvez vir pro YouTube trazendo esse tipo de conteúdo me ajude a
focar nesse objetivo de praticar melhor a minha vida. É tipo assim, literalmente eu estou reaprendendo a praticar a minha vida. Porque eu desaprendi a viver. Eu não tô sabendo mais viver. É bizarro falar, mas é exatamente esse sentimento. A minha meta é dedicar pelo menos 4 horas por dia, 1 hora para cada alicerce específico da minha vida. Então, tipo, eu quero 1 hora pelo menos para cuidar de mim, e daí a outra hora vai ser dedicada ao trabalho. Assim, foco completo e absoluto no trabalho. Outra hora vai ser dedicada ao cuidado da casa e da família. Ah, minha casa tá precisando muito limpar, então eu vou tirar 1 hora para limpar o máximo que eu puder limpar. E eu preciso trabalhar com esses prazos, assim, de tipo, tem que ser 1 hora. E aí entra a questão, né, da neurodivergência. Às vezes eu consigo atingir um fluxo que não deve ser interrompido, porque se eu interromper, eu não vou conseguir voltar para ele. Então hoje eu já entendi isso também. Então, tudo bem. Se em alguma dessas áreas eu acabar hiperfocando e deixar de fazer o resto para fazer tudo o possível daquilo ali, eu vou permitir. Entendeu? Às vezes me acontece de tipo, eu vou fazer tal coisa, vou limpar a casa e vou não sei o quê. E aí eu começo a limpar a casa, e, gente, pior que limpar a casa é um negócio que gera dopamina, porque é gostoso você ver as coisas no lugar, é gostoso você estar com o seu ambiente limpo. Eu vivo muito bem com a bagunça, muito melhor do que eu deveria. Mas a casa limpa, porra, é outro nível, entendeu? Então, às vezes acontece de eu começar a limpar e não conseguir parar de limpar. Eu não vou interromper, entendeu? Vai ser um dia que eu vou negligenciar o resto pra cumprir com aquilo ali, beleza. Beleza, porque eu sou neurodivergente e o meu cérebro funciona desse jeito. Se eu quebrar o fluxo, muito provavelmente a hora que eu for trocar de atividade, eu não vou nem querer fazer outra atividade, eu vou fazer outra atividade de qualquer jeito, ou eu não vou estar com a cabeça naquela atividade, eu vou estar com a cabeça no que eu acabei de interromper. Então, assim, é isso que ser neurodivergente significa, entendeu? É você viver num modo diferente e entender como é que você funciona. E aceitar que você funciona desse jeito diferente. E aceitar que às vezes as coisas vão parecer muito bagunçadas, mas é aquela coisa, é a minha bagunça. A minha bagunça é organizada do meu jeito. É uma bagunça onde eu me encontro. E eu tô tentando me encontrar dentro dessa minha bagunça, entendeu? Então, por isso que eu tô dedicando pelo menos essas 4 horas pra tentar distribuir a minha energia em cada atividade. Então, assim, 1 hora para ler, 1 hora para que eu quero muito retomar os meus hobbies. Então, tipo, é 1 hora para hobbies, para lazer. Então, às vezes eu desenho, às vezes eu jogo videogame. Eu ainda não consegui voltar a ler. Eu tô tentando, gente, mas eu leio, tipo, um parágrafo e me perco. O meu foco tá, assim, vergonhoso e eu atribuo muito também às redes sociais, que eu tô passando muito tempo scrollando sem fazer absolutamente nada, né? Porque eu entro nesse estado letárgico de não conseguir fazer as coisas, e daí quando eu vejo eu tô no celular, né? Porque pelo menos ali eu finjo que eu tô fazendo alguma coisa. Porque senão é olhando pro teto e pensando em absolutamente todas as coisas que eu deveria estar fazendo. E ficando ansiosa por não estar fazendo nenhuma delas. Enfim. Então, é sobre isso, né? O conteúdo agora vai mudar. Eu vou falar um pouquinho menos sobre. Um pouquinho não, talvez bastante, porque eu realmente não tô escrevendo e não tô lendo. Então, eu vou falar menos sobre escrita e sobre leitura e vou mostrar mais esse lado recém-descoberto de neurodivergente, tentando retomar uma rotina, principalmente uma rotina offline. E aí eu vou falar melhor sobre isso em outros vídeos, porque eu tenho bastante assunto, principalmente essa coisa do offline, assim, tem muita coisa que tá na minha cabeça que eu quero botar pra fora, e eu vou tentar organizar melhor isso, assim, em forma de roteiro, em forma de conteúdo, pra gente ir falando aos poucos sobre isso. E eu espero também poder ajudar algumas pessoas, pessoas que têm diagnóstico tardio, pessoas que achavam que não tinham nada e agora vão ver esse vídeo e vão pensar, talvez eu tenha. Se você é diagnosticado e tem dicas que não sejam medicamentosas, coisas assim, né, que eu não tenho acesso ainda, por favor, deixa aqui nos comentários, né? Seja para TDAH, seja para autismo, seja para altas habilidades. Eu realmente acredito que eu tenho os três, então eu vou aceitar tudo, né? Deixem suas dicas aqui, se inscrevam no canal. Desculpa que esse vídeo ficou gigantesco, mas era isso, eu precisava muito dar esse contexto para vocês, não só para explicar, né, o meu sumiço, mas também para explicar as mudanças daqui para frente e entender, né? Eu sempre gosto que vocês me entendam, porque
Eu coloco muito de mim nas coisas que eu produzo, principalmente nos livros. E querendo ou não, eu acho que essas descobertas vão impactar bastante na minha escrita, nos meus personagens, nas narrativas no geral. Então é legal também que vocês conheçam esse lado para entender, né, como que isso afeta, né, a produção, né, como que o artista impacta na obra, porque eu não consigo ser imparcial, eu sempre coloquei muito de mim. E eu tô num momento que ao mesmo tempo eu não sei mais quem eu também sou uma pessoa completamente nova. Então vai ser legal que vocês conheçam isso, esse lado, e depois consigam observar essas mudanças no próximo livro que eu lançar, que eu espero muito poder lançar alguma coisa logo, porque eu sinto muita falta de escrever, de publicar, eu sinto falta das leitoras, da reação delas a uma história nova, um casal novo, personagens, eu sinto muita falta disso. E eu tô fazendo isso agora pra conseguir chegar de novo nesse lugar, pra conseguir ser escritora outra vez, pra conseguir ver a minha vida finalmente tomando o rumo que eu sempre quis que tomasse e nunca consegui fazer, chegar lá, né? Eu sempre alguma coisa me segura e eu quero que as coisas não me segurem mais, porque agora eu sei o peso que elas têm, então eu tô tentando ficar forte pra carregar elas comigo, porque é isso, tem coisas que eu não vou conseguir deixar pra trás, porque faz parte de quem eu sou. É isso, gente. Obrigada pela atenção, quem ficou até o final. Espero que vocês tenham entendido, porque eu gravei esse vídeo sem roteiro nenhum, de pijama, larguei meus filhos pra escola e vim gravar. E é isso. Então, não sei, vou editar aqui o melhor que eu puder, mas boa sorte pra vocês. E obrigada, obrigada de coração quem ficou até o final, porque é muito importante pra mim que isso chegue nas pessoas, pra eu sentir que ainda existe alguma coisa aqui pra mim, sabe? Assim, que eu ainda tenho alguma coisa a oferecer e que eu não sou uma completa inútil em tudo que eu faço. Então, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.